Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje, que diz assim: o vírus Stealth foi criado para permanecer ativamente escondido dos programas antivírus. Para fazer isso, ele sai temporariamente do arquivo infectado, se copia para outra unidade e é substituído por um arquivo limpo. O vírus Stealth também pode evitar a detecção dissimulando o tamanho do arquivo que infectou, certo ou errado? Pessoal, vamos lá. Um ponto muito importante aqui para o nosso estudo agora. Quando a gente fala de um vírus chamado Stealth vírus ou vírus Stealth, a gente tem que saber, em primeiro lugar, que a tradução melhor para ele seria vírus furtivo. Alguns ainda costumam colocar como sendo um vírus invisível. Tá tudo bem, tá certo. Se a prova sugerir vírus stealth ou vírus furtivo, que é o adequado aí em português, ou ainda vírus invisível, nós aceitamos para a descrição do mesmo tipo, da mesma variante de vírus. Que variante é essa? São aqueles tipos de vírus que vão utilizar técnicas para tentar evitar sua detecção pelos programas antivírus, pelos softwares antivírus. Então essa ideia de um vírus stealth é ele ataca o sistema, mas ele sabe previamente como um sistema antivírus funciona. E aí ele tenta usar algum tipo de técnica para não ser detectado pelo sistema antivírus, para não ser percebido pelo sistema antivírus. E de onde é que nasceu basicamente essa nomenclatura? Pessoal, essa nomenclatura na verdade nasceu desses grandes aviões, desses aviões de caça de guerra que existem em vários países de última geração. Esses aviões possuem uma capacidade chamada stealth, que é a capacidade de deixar esses caças, esses aviões de caça, não serem percebidos pelos radares dos inimigos quando eles atingem uma determinada área. Então esse tipo de avião, esse tipo de caça, chega numa determinada área e ele foi criado, foi desenvolvido para que mesmo invadindo aquela área do inimigo, ele não seja percebido pelos radares dos inimigos. E essa ideia foi traduzida, então, para dentro da informática nos vírus, que são aqueles vírus que vão atacar um sistema, entre aspas, o sistema inimigo, vamos pôr assim, né, como se fosse uma guerra de vírus. Então ele ataca um sistema inimigo, só que o programa antivírus que está lá dentro não percebe que aquele vírus está atacando o sistema. Quer dizer, é um vírus invisível, um vírus furtivo atacando aquele sistema. Daí nasceu o nome Stealth vírus, dessa capacidade furtiva de alguns caças, alguns aviões de caças de última geração, certo? Então, voltando para a questão dizia: o vírus Stealth foi criado para permanecer ativamente escondido dos programas antivírus. Tá certo? Porque ativamente escondido, porque ele está escondido, mas ele está lá ativo no sistema. Percebe? Ele não está inativo, ele está ativo no sistema e por isso mesmo ele consegue se esconder. Aí a questão continua. Para fazer isso, ele sai temporariamente, percebe? Não para sempre, ele sai temporariamente do arquivo infectado, se copia para uma outra unidade que o antivírus não está verificando agora e é substituído naquele momento por um arquivo limpo. Aí o antivírus passa naquela unidade e percebe que o arquivo está limpo, não tem vírus. Aí depois que o antivírus passa por aquela unidade, ele volta a infectar, volta a se colocar dentro daquela unidade. Olha só que coisa incrível. E ainda continua a questão, diz assim: o vírus Stealth também pode evitar a detecção dissimulando o tamanho do arquivo que infectou, o que está certo também. O que é a ideia de dissimular o tamanho do arquivo? Quando um antivírus vai fazer a verificação e a varredura no sistema, ele sabe, de acordo com as informações, o tamanho padrão daquele arquivo, certo? Perfeito. Tamanho aproximado, tamanho padrão. Quando o vírus Stealth ataca um arquivo, ele altera muito o tamanho desse arquivo. E aí o antivírus pode perceber ele.
Então, o que ele faz? Quando o antivírus vai fazer uma detecção naquele arquivo, o vírus stealth vai lá e dissimula o tamanho do arquivo como se o arquivo tivesse o seu tamanho normal. E aí o antivírus passa a ver que o tamanho do arquivo está normal e não percebe que ali está o vírus. Então, uma outra forma dele ficar invisível, ficar furtivo, é tentar justamente dissimular também o tamanho do arquivo que o infectou. Por isso, nós marcamos essa questão, aliás, questão muito interessante, como certo, né? Falando aí dos vírus stealth, o stealth vírus ou vírus furtivo ou ainda vírus invisível, que tem como objetivo, de fato, ficar escondido dos programas antivírus. Então, marcamos como certo. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!